Então vamos lá. Nós vamos fazer agora um estudo de estruturas nativas. O meu grupo, o grupo 1, ficou com a estrutura de dados em PHP e Dart. Este estudo aprofunda o conhecimento sobre estrutura de dados, observando e estudando as implementações nativas da linguagem PHP e Dart. Os objetivos do trabalho. O objetivo do trabalho são análise comparativa, que é comparar as estruturas de dados nativas da linguagem PHP e Dart, explorando seus pontos fortes e fracos. E a compreensão funcional, que é entender as funcionalidades de cada estrutura, como arrays, listas e dicionários, e etc. Eu fiquei com o PHP. Bom, minha linguagem escolhida foi o PHP, que é uma linguagem de script de código aberto amplamente utilizado para desenvolvimento web. O PHP foi criado em 1994, que a princípio era uma linguagem de códigos binários programados em linguagem de programação C. E à medida do que foi evoluindo, ela se tornou o PHP que nós conhecemos hoje. As aplicações principais. O PHP é popular para a criação de sites dinâmicos, interfaces de banco de dados e aplicações web. As estruturas de dados que eu escolhi fazem parte da estrutura da biblioteca SPL. As estruturas que eu escolhi foi a SPL Stack, SPL Queue e SPL Heap. A SPL Stack é uma pilha. A pilha é uma estrutura de dados do tipo LIFO, que é Last In, First Out, ou seja, o último elemento que entra é o primeiro a sair. A segunda estrutura de dados que eu escolhi foi a SPL Queue, que é uma fila, e a fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro elemento que entra é o primeiro a sair. A terceira estrutura de dados que eu escolhi foi a SPL Heap. Um heap é uma estrutura de dados baseada em uma árvore binária completa, usada principalmente para gerenciar prioridades. Aqui eu trouxe algumas implementações práticas, ou seja, exemplos concretos, e aqui eu vou apresentar os exemplos práticos com código em PHP, para ilustrar o uso das estruturas de dados. A primeira implementação foi da pilha, que é a SPL Stack. Aqui nós instanciamos a pilha, aí depois nós inserimos, por meio do método push, os elementos na pilha. Aqui nós usamos o método topo da pilha, que a gente usa o método top, com o nome topo da pilha, para poder ver qual é o topo da pilha. Nós usamos o método pop para poder remover os elementos da pilha, e aqui nós estamos exibindo um novo topo, já que aqui nós removemos o topo antigo. Aqui está uma lógica para verificar se a pilha está vazia ou não, e aqui um método para poder exibir todos os elementos da pilha. A saída que era esperada é: o topo da pilha a princípio é o terceiro, nós removemos o terceiro por meio do pop, mostramos de novo o topo da pilha, que ficou o segundo agora, fizemos a lógica para saber se a pilha está vazia, que no caso ela não está, e depois aparece todos os elementos da pilha, que é o segundo e o terceiro, ou o segundo e o primeiro. Aqui nossa segunda implementação foi a SPL Queue, que é a fila. Aqui nós criamos a fila com a SPL Queue, inserimos os elementos, perceba que o nome mudou, que antes era push e agora é em queue. Inserimos o primeiro, segundo e terceiro elemento. A gente coloca os elementos na frente da fila por meio do método bottom, remove o elemento por meio do dequeue e mostra de novo a frente da fila por meio do bottom. Peço perdão. Que mesma lógica para verificar se a fila está vazia e depois o método para poder exibir os elementos da fila. A frente da fila a princípio era o primeiro, remove o primeiro por meio do dequeue, mostra de novo, fica o segundo, faz a lógica para ver se a fila está vazia ou não, que no caso ela não está, e depois mostra todos os elementos que sobraram na fila, que foi o segundo e o terceiro. A terceira implementação foi a SPL Heap. Uma observação interessante é que a classe SPL Heap é abstrata, ou seja, nós precisamos herdar a classe e depois implementar o método da classe, que é o método compare, para poder definir a ordem desejada. Aqui nós estamos estendendo a classe SPL Heap e logo depois implementando o método compare, para poder definir a nossa ordem. Aqui nós estamos instanciando nossa classe heap por meio de um max heap. Inserimos os elementos na heap por meio do insert, e aqui nós vamos verificar pelo máximo, ou seja, maior elemento. Aqui a gente exibe o maior elemento da tela por meio do top, e a gente vai removendo os elementos em ordem decrescente. Aqui a saída esperada, o maior elemento é 20, como está só correto, e depois remove os elementos da heap em ordem decrescente, 20, 15, 10 e 5, e aí acaba. Eu trouxe aqui mais exemplos, aqui, só um segundo.
Trouxe aqui mais exemplos de mais alguns códigos, exemplos práticos, usando as estruturas de dados. Eu trouxe 2 exemplos para cada estrutura. Primeiro exemplo de SPL Stack, eu trouxe um editor de texto. Aí o que esse código aqui ele faz? Ele usa a SPL Stack para armazenar o histórico de conteúdo antes de cada alteração. Cada vez que o usuário digita algo, o estado anterior é empilhado. Quando ele desfaz utilizando o método desfazer, o último estado é salvo ou é recuperado. No segundo exemplo, eu trouxe um navegador. E o que esse código aqui faz? A cada nova página visitada, a anterior vai para a pilha. O botão voltar remove a última página da pilha e retorna para a anterior. Quando não há mais histórico, ele avisa que não pode mais voltar. Aí partimos para a segunda estrutura de dados, que é a SPL Queue, que é a fila. Aí eu trouxe aqui uma fila de atendimento. E o que esse código aqui faz? Ele cria uma fila de clientes usando a SPL Queue. Os clientes entram na fila por meio do método entrar na fila, são atendidos na ordem com o método atender próximo, que quem chegou primeiro é atendido primeiro. A fila atual pode ser visualizada com o mostrar fila, o método mostrar fila. Trouxe também um exemplo de lanchonete. Aí o que esse código aqui faz? Ele simula uma fila de pedidos feitas por clientes. Cada pedido é adicionado por meio do método fazer pedido. A cozinha prepara os pedidos em ordem por meio do método preparar pedido. Dá para ver os pedidos pendentes por meio do método pedidos pendentes. Aí aqui eu trouxe os exemplos da RIP, nossa última estrutura de dados. Esse primeiro exemplo é um exemplo de estrutura de tarefas. Ele cria tarefas com prioridades numéricas. Quanto maior o número, mais importante. Ou seja, é um max heap. A tarefa heap organiza automaticamente as tarefas de maior para menor prioridade. A tarefa mais urgente é tratada primeiro. O segundo é um min heap, que é um exemplo de paciente. O que esse código aqui faz? Pacientes têm um nível de gravidade. Quanto menor, mais urgente. A emergência heap organiza pacientes de forma que o mais grave seja atendido primeiro. É uma min heap, como eu já havia dito, inversão na lógica de compare. E aí, é isso que temos. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre PHP e suas estruturas de dados, a gente vai falar um pouco sobre essa linguagem Dart, um pouco mais recente e bem menos conhecida, né? Bom, é uma linguagem que foi criada pela Google, é uma linguagem orientada a objetos e tem ganhado muito destaque em desenvolvimento de aplicações móveis, web e back-end. A gente também precisa entender um pouco sobre as aplicações flexíveis. Dart é uma linguagem multiplataforma, usada principalmente junto do framework Flutter, e se destaca pela eficiência no desenvolvimento de aplicações rápidas com interfaces modernas. Agora que a gente já sabe isso, a gente vai entender quais estruturas de dados a gente vai estudar. A gente vai estudar listas, que são coleções ordenadas de elementos ideais para armazenar sequências de dados, mapas, que são coleções chave-valor, e conjuntos, que são o set, coleções não ordenadas de elementos únicos, utilizados para verificação rápida de pertinência, né? Enfim, aqui a gente tem para entender um pouco o que a gente vai fazer nesse trabalho, nesse vídeo. A gente vai entender a implementação, que é como funcionam as implementações, compreender comandos e funcionalidades das estruturas e desenvolver habilidades para utilizar as estruturas de dados escolhidas de maneira criativa para resolver problemas reais. Entendido? Agora nós vamos entender um pouco sobre lista em Dart. Aqui eu vou para o Replit. Eu utilizei o Replit porque eu acho que é um pouco mais simples de se utilizar e não precisa baixar nada, né? E é mais fácil de criar o código. Bom, como funciona? A gente declara a lista. Logo depois a gente pode usar esse comando, que é o .add, em que a gente adiciona um item à lista no final da lista. Como aqui tem como exemplo, ficou o final da lista. A gente também pode adicionar em um índice. Aqui, por exemplo, adicionamos um índice 1. Então eu adicionaria entre Mari e Henrique. No caso, a gente removeu o Henrique, por isso que aqui a saída não ficou. Também removeu o índice 0. Aqui eu vou mostrar um pouco para vocês. O ponto remove, ele tira da lista. Como eu já citei anteriormente, Henrique não está aqui. E também pode ser utilizado o ponto remove, at e a posição, o índice 0. Por isso, Mari também não está aqui. Aí, aqui a gente tem uma consulta a um índice. Então, por exemplo, se a fila tem 2 caixas, ela atende o 0 e o 1. Então, atendendo o cliente 0. Eu posso botar atendendo 0 aqui em vez de atendendo 1, para poder já chamar a que estava na primeira posição, né? E aí, posteriormente, a gente criou um if. Se a fila conter Mari, bote que ela ainda está aguardando. Se não, falei que ela foi atendida ou desistiu. Por que, Mari? Porque ela era a primeira posição aqui, né? E como a gente removeu, porque ela foi atendida, ela vai printar exatamente que ela desistiu, foi atendida, e a fila atual vai ficar com Eduardo, Marco e PC. Bom, o próximo que a gente queria apresentar é a implementação de mapa. Vindo aqui, a gente pode observar o quê? Mapa, como eu falei, é chave-valor. Então, por exemplo, a gente tem aqui café, tem esse valor, sanduíche esse valor e suco esse outro valor. Quando a gente adiciona esse cardápio bolo, cardápio é o nome do nosso map. Então a gente está adicionando um item e uma chave e um novo valor
dentro desse map. Já quando a gente utiliza uma chave que já existia, a gente está apenas mudando o valor dela aqui. Entendido? Aqui, vou dar um run também, para poder dar uma observada no resultado. A gente tem um print preço do café, que a gente, do mesmo jeito que em lista a gente consultou o resultado pelo índice, aqui a gente consulta o resultado pela chave. Então aqui a gente consultou a chave e retornou o valor para a gente. O preço do café é 3,50. Bom, seguindo, o ponto remove aqui segue a mesma lógica. O suco foi removido, então agora o suco não está mais nesse café completo aqui. Cliquei errado aqui. Bom, seguindo. Aqui a gente bota um tipo um if também, né? Um ternário, operador ternário, em que a gente coloca se conter, se houver a chave bolo que contém ski, se conter a chave bolo em cardápio, coloque o preço do bolo e coloque bolo disponível e o preço do bolo, né? O valor da chave. Se não, bolo não encontrado. Aqui a gente obteve que bolo disponível por R$ 4. Se eu remover o bolo daqui, se eu remover isso aqui e tentar rodar de novo, run map, bolo não encontrado, tá legal? Seguindo, aqui a gente tem o for para poder fazer o print do cardápio completo e dos preços. For a variável. Enfim, isso aqui não é sobre o map, é mais um comando básico de for para poder fazer a verificação, né, e aparecer todos os itens. Mas é basicamente esses os comandos principais do map. Seguindo para o último, é o conjunto. Aqui a gente tem todos, a gente colocou o exemplo no slide para, se possível, essa observação melhor, né? Mas aqui a gente tem o set. Como funciona o set? Como eu falei antes, o set ele tem uma diferença. Ele não repete nomes. Então, por exemplo, se eu copiar, deixa eu copiar isso aqui, vou colar aqui e vou mudar para Eduardo. Eduardo. O Eduardo já foi declarado nesse set aqui em cima. Ele colocou participantes Eduardo, Henrique e João. Ele vai, deixa eu dar um run aqui para poder ver essa saída. Ele coloca o ponto é de Eduardo, o ponto é de Lucas e o ponto é de Sofia. Se você dá uma olhada aqui, só tem um Eduardo. Por que só tem um Eduardo? Porque o conjunto, o set, ele não repete componentes. Então vamos supor que essa é uma lista de aniversário. Estou chamando colegas para o aniversário. Não vou chamar duas pessoas da mesma não vou chamar duas vezes a mesma pessoa. Então não tem por que ficar dois Eduardos na minha lista. Um só tá bom. Ele entende que esse ponto add não precisa ser chamado novamente. O ponto remove do João aqui, por exemplo, ele retira o João da lista. Como vocês podem ver, não existe mais nenhum João nessa lista agora. Aqui a gente também tem aquele ponto contains, com o operador ternário, em que ele vê se contém um Pedro, né? Acho que aqui era basicamente a mesma coisa. Aqui era ver se continha um bolo, aqui vê se contém o nome Pedro dentro desse conjunto. Se houver, ele vai dizer um Pedro está participando, e se não houver, ele vai dizer que Pedro não está participando. Aqui a gente está mostrando, mas para entender esse ponto contains aqui, para entender como funciona, para saber se tem ou não alguém dentro desse, algo dentro desse set. Bom, aqui também a gente faz um print sobre participantes.length para saber o tamanho do set, né, de participantes. E logo abaixo a gente usa esse comando .sort, que ele coloca tudo em ordem alfabética. E então a gente faz um for, que também é bem simples, não é muito o tópico do trabalho entender esse for, mas é um for que coloca o nome de todos os participantes dessa festa aqui. Como os exemplos deveriam ser práticos, a gente utilizou a lista para fazer uma fila de clientes, o map para fazer um cardápio e o set para fazer uma lista de convidados para um evento. Bom, voltando ao slide, a gente tem a conclusão. No estudo, a gente aprofundou o conhecimento sobre as estruturas de dados PHP e Dart, através de uma análise das estruturas nativas e das implementações. Foi possível compreender a flexibilidade e a capacidade de ambas as linguagens de lidar com conjuntos complexos de dados. O estudo destaca a importância de dominar o uso de estruturas de dados para a construção de softwares eficientes, além de agregar o conhecimento de estruturas de dados em geral. Então, basicamente, a gente entende que para fazer diversas coisas no mundo real, a gente precisaria de diversos aplicativos, aplicações, a gente precisa de um domínio nesse conhecimento de estrutura de dados. E a gente também utilizou esse trabalho como uma base para agregar nosso conhecimento de estrutura de dados e nos auxiliar durante todo esse semestre que vamos aprender e já aprendemos essas estruturas. Assim, agora a gente já tem um conhecimento sobre estruturas, apesar de não ser a mesma linguagem, serve como uma base para esse conhecimento. E ao final a gente tem os créditos, todos os alunos do grupo e o nosso professor orientador, Cláudio Rodolfo. E muito obrigado